Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Amiguchos Crochê, onde irei ensinar a fazer este unicórnio em amigurumi super fofo, que fará parte da nossa coleção Kawaii. Se você ama crochê e está em busca de um projeto apaixonante, este unicórnio é perfeito, pois tem um design delicado e expressivo com detalhes encantadores. Além de ser um ótimo presente, essa peça é perfeita para compor decorações de quarto infantil, porta-maternidade e, se utilizar um fio mais fino, pode até compor móveis de berço. Mas utilizando o material que está na descrição desse vídeo, o unicórnio fica com aproximadamente 19 centímetros em pé e 14 centímetros sentado. Um ótimo tamanho para os bebês brincarem. Durante a aula, vou compartilhar dicas valiosas e utilizaremos diversas técnicas que deixarão o seu unicórnio ainda mais lindo e bem acabado. Então, vamos começar? Eu vou estar utilizando um fio misto composto de algodão e acrílico, que deixa um aspecto bem bonito nos amigurumis, mas você pode utilizar qualquer fio que desejar. E vamos dar início pela cabeça do unicórnio, iniciando com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vou prender aqui um anel com um pontinho e agora sigo com 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel. Já vou colocar aqui um fio para ser o meu marcador de início de carreiras. E já podemos seguir então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. 2 pontos juntos no mesmo ponto para cada ponto da carreira anterior e já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra no anel ali atrás. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar o fio que ficou ali atrás, já está bem preso e arrematado. E agora vamos seguir para a carreira de número 3, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Fiz aqui um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E é só seguir repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Carreira de número 7 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 36 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira de número 7 e agora a carreira de número 8 será novamente de um aumento e 5 pontos baixos. Fiz um aumento, agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. Vamos para a carreira de número 9, que será de um aumento e 6 pontos baixos.
um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Agora, as carreiras de número 10 e 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 11 e vamos então seguir para a número 12, voltando então com os aumentos. A carreira de número 12 será de um aumento e 7 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 13 será de um aumento e 8 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E é só seguir repetindo, um aumento e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 60 pontos. As carreiras de número 14 e 15 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Finalizei a carreira de número 15 e já temos aqui o tamanho base da nossa cabecinha e vamos iniciar então as diminuições. Carreira de número 16 será de uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes e arrematando com ponto baixo, e 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E é só seguir repetindo, uma diminuição e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. Aqui vou só trocar o meu marcador de posição, porque já está ficando curto, e vamos para a carreira de número 17, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, ponto sobre ponto, até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A carreira de número 18 será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Fiz aqui a diminuição e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 19 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 48 pontos.
ponto sobre ponto. Carreira de número 20 será de uma diminuição e 6 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. Opa, escapou aqui um fiozinho. Só vou refazer esse ponto. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos no nosso unicórnio. Eu vou estar utilizando aqui olhos com travas de segurança de 13 milímetros na cor azul. Aqui estão as travas. E eu já deixei marcadinho aqui na nossa cabecinha a posição certinha dos olhos, para facilitar. Então, a gente deixa aqui, ó, essa parte do fio bem para trás. E aqui, a partir do anel mágico, nós vamos contar 12 carreiras. E entre as carreiras de número 12 e 13, nós vamos inserir a agulha para abrir aqui um furo. Vou utilizar também aqui a pinça só para alargar mais. E então, nós vamos colocar o primeiro olho. Este aqui tá bem apertadinho. A gente tem que colocar aqui o máximo que a gente conseguir inserir aqui o olho. Então, nós vamos agora contar entre os olhos, cuidar aqui as carreiras, né, para colocar na mesma posição, e entre os olhos tem que ter 9 pontos, entre eles depois de colocados. Então, nós vamos contar aqui, ó, 9 pontos. E a partir do 10º ponto, vou pular mais 1, 2, a partir do ponto de número 11 aqui. Eu vou inserir, então, esse olho, porque ele é um pouquinho maior e tem a borda dele ainda, né. Então, depois de colocado esse olho, esse segundo olho, a posição deles, entre eles, tem que ter 9 pontos. Mais ou menos, entre 9 e no máximo 10 pontos. Depois a gente vai fazer aqui uma técnica para afundar um pouco esses olhos, eles vão juntar um pouquinho mais. Então, aqui temos 9 pontos entre eles, certo? E agora vamos então colocar as travinhas de segurança. Eu vou estar utilizando esse acessório aqui, que é um aplicador de olhos, que eu comprei faz pouco tempo e acabei gostando bastante. Eu já mostrei aqui na última aula. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Ele facilita bastante a colocação dos olhinhos, tá? Então, a gente encaixa aqui essa parte na travinha e aperta bem até dar um clique. E deixar ele bem justo, né? Vamos apertar mais um pouquinho. Pronto. Não vai mais que isso. E aí já está colocado. É bem mais fácil do que a gente colocar com a mão, né? Nem se compara. Eu costumava colocar com um alicate, mas achei que facilita bastante com esse aplicador. Vou colocar aqui a segunda trava, depois podemos seguir então para a nossa próxima carreira. Já estou aqui com as duas travinhas colocadas. E podemos seguir então para a próxima carreira de número 21.
A próxima carreira, então, será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 22 será um pouquinho diferente. Vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo com uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Aqui nós vamos diminuir mais, né? E agora eu vou fazer aqui uma pausa para a colocação do enchimento. Vamos iniciar, né, a colocação do enchimento. E depois, conforme a gente for fechando mais aqui a peça, vamos colocando mais e mais enchimento. Agora a gente aproveita para colocar o máximo que a gente conseguir. Cuidando já para ir moldando a peça. Aqui está então a cabecinha já preenchida, depois a gente vai continuar preenchendo. E vamos seguir com a carreira de número 23, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 2 pontos baixos. 1 e 2. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Aqui a gente já finalizou a parte da cabecinha e a parte da cabeça com o corpo não tem costuras. Vamos seguir daqui então o nosso corpinho. A próxima carreira de número 24, nós vamos utilizar somente as alças da frente de cada um dos pontos, fazendo um aumento e 2 pontos baixos. Fiz aqui um aumento, ó, sempre pegando a alcinha da frente. E agora, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, na alcinha da frente dos pontos, um aumento e 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 24 pontos. E aqui a gente está iniciando, então, a parte do corpinho do nosso unicórnio. Finalizei aqui a carreira. E vamos continuar colocando o enchimento aqui na parte da cabecinha. Até preencher bem, moldando ela, fazendo o formato certinho. Aqui na parte de cima é menor e aqui maior. E vamos preencher até a peça ficar firme. Vou utilizar até aqui a tesoura para facilitar aqui. Empurrar mais o enchimento. Para compactar bem esse enchimento por dentro. Pronto, a cabecinha já está bem firme e no formato certinho. E vamos seguir então para a próxima carreira. Carreira de número 25 será agora de um aumento, pegando o ponto inteiro, normalmente, um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos.
A carreira de número 26 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três e 4 pontos baixos. E é só seguir repetindo. Um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 27 até a número 30 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 30 e a carreira de número 31 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 32 e 33 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno. O nosso corpinho já está ganhando forma, e aqui já chegamos no tamanho base dele, então nós vamos iniciar as diminuições. Carreira de número 34 será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Uma diminuição, agora 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 35 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 36 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, principalmente aqui nessa parte do pescocinho, dessa parte da divisão entre o corpo e a cabeça. E depois segue preenchendo o restante. Preencher bastante ali na parte do pescoço para que ele fique firme. Ó, já preenchi bem aqui essa parte e agora eu sigo para o corpinho. Prontinho, depois vamos continuar preenchendo. Carreira de número 37 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiz uma diminuição e agora um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos.
Vamos fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento, preenchendo bem agora. Vamos então seguir para a carreira de número 38, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Uma última pausa para a colocação do enchimento, antes de finalizarmos a peça. E agora sim, preencher e moldar bem certinho. Finalizei aqui então a parte do enchimento e vamos para a última carreira de número 39, que será somente de diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total, pegando de 2 em 2 pontos, sempre pelas alcinhas da frente dos pontos. E arrematando com ponto baixo. E vamos fazer então as diminuições até o final da carreira, restando somente 6 pontos no final. Agora a última diminuição. Prontinho. Puxa aqui esse fio. E vamos deixar ele longo o suficiente para fazer o arremate final. Puxo o fio, já podemos tirar o marcador. E agora, com uma agulha de bonecas, vamos fazer o arremate final. Pegando sempre a alcinha da frente de cada um dos pontos e passando o fio. Vamos fazer isso por todos os 6 pontos que restaram. Sempre pegando a alcinha da frente do ponto. Vamos passar então 6 vezes a agulha aqui nos pontos e agora é só puxar até fechar. Formou aqui então um anel mágico invertido. Fechamos esse anel e agora vamos arrematar com um pontinho, dando um nó aqui do lado. E agora vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando a agulha aqui por dentro do corpinho. Puxa bem o fio. E vamos dar um nozinho aqui extra, antes de esconder esse fio e cortar. Agora sim eu escondo o fio e é só cortar. Só ajeitar então por dentro aqui o enchimento. E o nosso corpinho base do unicórnio está pronto. Agora vamos seguir com as outras partes então. E vamos agora tecer as orelhas do nosso unicórnio. Vamos fazer também um anel mágico, prender aqui esse anel com um pontinho, e dentro do anel vamos fazer 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E a nossa segunda carreira será apenas de ponto sobre ponto. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, totalizando 6 pontos. Então, já vamos prendendo esse fio que ficou do anel ali atrás, para deixar arrematado, e é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. E já vai ajeitando aqui essa pontinha da orelha, para ela fazer o formato certinho. E aqui está. A terceira carreira vai ser de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Fiz aqui um aumento e agora, no ponto seguinte, um ponto baixo.
e segue com um aumento e um ponto baixo. E vamos repetir mais uma vez, um aumento e um ponto baixo, totalizando esta carreira com 9 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 15 pontos. E agora as carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 8, nós vamos iniciar as diminuições. Então, será uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, e agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 3 pontos baixos, até o final, totalizando 12 pontos. Serão 3 repetições no total. A carreira de número 9 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 9 pontos. E esta foi a nossa última carreira. Vamos finalizar então com um ponto baixíssimo. E deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vamos cortar o fio. Puxa ele e já podemos tirar o nosso marcador. E a primeira orelhinha já está pronta, então agora é só voltar o vídeo no início da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as 2 orelhas prontinhas. E vamos deixar reservado então para a costura depois. Vamos agora fazer a parte do focinho do nosso unicórnio, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos primeiro prender aqui com um pontinho esse anel e agora sim segue com 6 pontos baixos dentro dele. Fecha o anel e seguimos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, deixando arrematado. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora uma sequência de 3 aumentos nos 3 pontos seguintes. Um aumento, 2 pontos baixos juntos. No próximo ponto, mais 2 pontos baixos juntos, que é o segundo aumento.
E no próximo ponto, mais um aumento, 2 pontos baixos juntos. Fizemos aqui então 3 aumentos e agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Novamente a sequência de 3 aumentos, 2 pontos baixos juntos. Um aumento. No ponto seguinte, o segundo aumento. E no ponto seguinte, o terceiro e último aumento. E segue agora com 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, finalizando então a carreira com 24 pontos. E ele ficou assim, ó, ele é mais largo, né, olhando assim, essa parte aqui é mais estreita. As carreiras de número 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno. Cheguei aqui no final da sexta carreira e já podemos finalizar então esta parte do focinho com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo o suficiente para a costura depois na cabecinha. Tem que fazer todo o contorno com a costura, então tem que ser um fio mais longo. E agora é só puxar o fio. Vamos tirar aqui o marcador. E esta parte aqui do focinho já está pronta. E vamos deixar também reservado aqui para a costura depois. Agora eu vou trocar aqui a cor do fio para um tom de rosa, parece um rosa antigo, né? Para fazermos então o chifre do nosso unicórnio. Vamos iniciar também com anel mágico, prendendo aqui com um pontinho esse anel, e dentro dele 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o anel. E a segunda carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior e já vai prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel. Serão 6 pontos no total. Ponto sobre ponto. E já vai ajustando aqui para fazer o formato certinho da ponta dele. Já posso soltar o fio lá atrás. E vamos seguir então até o final da carreira. Com ponto sobre ponto e já vai ajeitando aqui, ó, para fazer o formato certinho da ponta dele. Prontinho. Aqui está, então. Vamos para a terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo, totalizando 9 pontos. Mais uma vez. Um aumento e um ponto baixo. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 5 até a número 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas.
Cheguei aqui no final da carreira de número 9, então vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio longo aqui para a costura depois. Puxo o fio, vamos tirar o marcador e preencher esse chifre com o enchimento. Vamos preencher ele com um pouquinho de enchimento, até fazer o formato certinho e deixando ele firme, né, para que ele não fique caindo depois. E aqui está ele prontinho. Ficou bem direitinho, bem bonitinho. E vamos então para as costuras. Vamos fazer as costuras da parte da cabecinha para deixar ela pronta. Então vamos iniciar aqui com a parte do focinho, cuidando aqui o detalhe dos aumentos dele. Vamos deixar aqui então mais ou menos esse fio fica para baixo, e aqueles aumentos que a gente fez, os 3 aumentos juntos, vão ficar nas partes da lateral do focinho. Então isso aqui é o que vai fazer com que a gente saiba certinho a posição do focinho. Ficando os aumentos assim, aí ele fica mais achatadinho aqui e mais comprido aqui nas laterais. Então vamos colocar aqui, ó, nesta posição, cuidando para que fique nesta carreira aqui abaixo dos olhos, tá? Essa aqui é a parte limite que nós vamos chegar, e aqui embaixo a gente vai iniciar a costura. Então aqui nós vamos contar uma, duas, umas 3 carreiras aqui para cima, a partir ali da junção, né, da emenda do corpinho com a cabeça, e vamos iniciar aqui a costura, então, nessa terceira carreira. E aqui a costura é bem simples, vamos passando o fio aqui na parte da cabecinha, passando o fio por cima deste ponto, ó. E aqui, só cuidar sempre se está na posição, cuidando para que ele fique até aqui nessa posição antes de chegar nos olhos, né? Então, a gente vai passar o fio aqui na parte do focinho, inserindo a agulha, passando esse fio por cima aqui do ponto do focinho, ó. E pegando o ponto da cabecinha. E aí é só ir cuidando então a posição para que ela fique certinha. Ó, aqui estão os pontos de aumento nas laterais, está certinho. E aqui a gente já começa a subir as carreiras aqui na costura. Vou subir aqui na diagonal, uma carreira para cima. E agora é só ir subindo as carreiras para fazer a costura na posição certinha. Aqui chegamos no nosso limite e é só seguir costurando. Já estou aqui mais na parte de cima, ó, próximo aos olhos. Não vamos fazer a costura muito rente aos olhos, vamos deixar ali um espacinho. E já cheguei na minha carreira limite aqui em cima também, ó, a carreira abaixo dos olhos. E agora sigo em linha reta nessa parte aqui do meio, até chegar na mesma posição ali do outro lado. Só seguir aqui até fazer esse contorno. Já estou aqui na mesma posição do outro lado, agora eu começo a seguir, descendo, da mesma forma que eu fiz do outro lado, para que eles fiquem os dois lados iguais, né? E deixe, então, esse focinho numa posição bem bonitinha, para não ficar torto, mais para um lado do que para o outro. Cuidar só o alinhamento.
E aí, antes de fechar, nós vamos ter que colocar enchimento dentro desse focinho. Verifica aí se a posição está certinha e começa a descer, então, com a costura. Mas antes de finalizar ela, nós vamos colocar o enchimento. Aqui, ó, a gente abre essa partezinha aqui de baixo. E vamos colocar um pouco de enchimento até que fique o formato certinho ali do focinho. Não precisa colocar muito enchimento, só o suficiente para fazer o formato dele certinho e ficar firme. Já coloquei o enchimento suficiente, então vamos seguir com a costura até finalizar. Cheguei aqui na mesma linha, ó, da carreira onde eu iniciei, e vou finalizar esta costura aqui então. Vou dar um nó para prender bem o fio, finalizando então a costura aqui do focinho. E agora é só inserir essa agulha aqui por dentro, para esconder aquele nozinho e o fio. E vou dar um nó aqui também, só para reforçar, um nó de segurança, antes de esconder esse fio e cortar. Prontinho. Agora é só cortar o fio. Ajusta o enchimento aqui por dentro com a ponta da agulha. E esta parte do focinho, então, está pronta. Depois a gente tem que fazer o bordado nele, né? Agora, com o fio branco, novamente, vamos fazer uma técnica para moldar o rostinho do nosso unicórnio. Vamos inserir a agulha aqui por trás, saindo aqui, ó, bem rente acima do olho. Então, a gente insere a agulha, saindo bem próximo ao olho, na parte de cima dele. Assim, desta forma. Puxa esse fio, vamos prender o fio lá atrás, com a mão. Prende ali com os dedos, para que ele não venha aqui para frente, né, não se solte. Então, a gente vai prendendo lá atrás e vai puxar aqui esse fio por baixo do olho, pela parte interna aqui do olho. Vamos puxar aqui este fio, inserindo novamente a agulha bem rente na parte de baixo do olho agora, atravessando com a agulha, saindo na mesma posição do outro lado, no outro olho, na parte de baixo dele. Desta forma. Puxa agora esse fio. E vamos fazer o mesmo aqui do outro lado, passando esse fio, ó, por baixo do olho. A gente puxa ele até que ele fique na parte de baixo do olho. Insere a agulha novamente aqui, bem rente ao olho agora na parte de cima dele. Atravessando novamente, saindo do outro lado, na mesma posição. Puxa o fio. E agora pode dar uma leve puxadinha para já ir moldando o rostinho aqui do unicórnio. Conforme a gente puxa, os olhos vão se aproximando mais. E vai fazendo aqui o formato certinho do rosto. E agora nós vamos passar este fio pelo outro lado do olho, da mesma forma. Vamos passar aqui, só que na parte externa do olho. A gente já passou ali na parte interna, né? E agora a gente passa aqui na parte externa do olho, insere a agulha ali no mesmo pontinho, bem rente ao olho, bem próximo, saindo novamente do outro lado. E puxa esse fio. Vamos fazer o mesmo agora na parte externa deste olho,
puxando aqui o fio até que ele se esconda ali atrás do olhinho. E agora sim nós vamos inserir a agulha aqui, bem rente ao olho, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. E puxa. E agora sim nós vamos moldar aqui o rostinho puxando esses fios, até que os olhos se aproximem mais um pouquinho e faça o formato certinho do rosto. Então esta é uma técnica utilizada para moldar a carinha dos bichinhos ou das bonecas, que você pode utilizar em qualquer amigurumi. E aqui eu só tô puxando os fiozinhos que ficaram ali do enchimento. E aí, assim que estiver bem certinho, o formato aqui que você quer do rostinho, é só dar um nó lá atrás no fio. Para mim aqui já está bom, então vamos dar um nó. Aperta bem esse nó. Eu vou fazer aqui um nó triplo, só para garantir. E agora eu vou igualar essas duas pontas para inserir na agulha e esconder esse nó. Vou inserir aqui a agulha neste mesmo local e puxar esse fio aqui por dentro da cabeça. Puxa até esconder o nozinho e pronto. E agora podemos cortar os fios. E aqui está então o rostinho do nosso unicórnio. Já deu uma baita diferença. Vamos ajustar aqui, ó, essa parte das bochechas dele, para que ele fique mais redondinho aqui nas laterais. Então é só ir moldando a cabecinha dele conforme você achar que vai ficar mais bonitinho aí para você. Aqui para mim ficou bem legal. E aqui está então o rostinho pronto, já moldado. Vamos seguir então com as nossas costuras, agora com a costura da orelha. Para costurar a orelha, nós vamos primeiro colocar ele na posição aqui que a gente achar que vai ficar melhor. Então, verifique a posição certinha antes de iniciar a costura. Aqui está bom, ó, na lateral da cabeça. Eu vou inserir a minha agulha, então, aqui entre os pontos da cabecinha e iniciar a costura. Cuidar para não ficar muito para cima da cabeça, porque entre essas orelhas ainda temos na parte da frente o chifre depois. Então, vamos fazer com que fique bem bonitinho. Vamos deixar mais para a lateral aqui. Cuidando agora na costura, vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos, para já ir fechando essa orelha. E segue costurando desta forma. Cuida aqui para ficar umas 4 carreiras a partir do anel mágico, o nosso limite para chegar com essa orelhinha. Vou aqui, então, costurando, fazendo com que ela fique num formato mais encurvado, para que ela não fique tão retinha, né? E assim ela possa parar em pé. Ó, aqui já está ficando bom. E aí é só seguir com a costura. Já estou chegando aqui na posição que eu deixei como sendo o meu limite, né, na parte de cima da cabeça, que é entre a quarta e a quinta carreira. E aí eu já vou costurar agora voltada para a frente aqui essa partezinha, para que ela faça o formato certinho. Aqui já temos, ó, 4 carreiras a partir do anel mágico, então este é o meu limite. Eu vou agora costurar aqui, inserindo a agulha para parte da frente da cabeça. E agora eu vou dar um nozinho para prender bem essa orelha. Insere a agulha na cabeça, puxa bem, e o formato dela ficou certinho. Ó, bem bonitinha. E agora só vou dar aquele nozinho de segurança que eu costumo dar aqui atrás, antes de esconder esse fio e cortar. Agora é só cortar o fio.
E agora é só fazer o mesmo com a outra orelhinha. Vamos fazer a costura da mesma forma. Ajustar ela aqui acima da cabeça, na mesma posição, com a distância correta e fazer a costura. As duas orelhas aqui já estão costuradas, prontinhas. Vamos seguir então para a próxima etapa. Vamos fazer o bordado do focinho. Agora eu vou estar utilizando aqui um fio mais fino, na cor rosa, para fazer o bordado do focinho. Aqui no focinho nós vamos ter que fazer o narizinho, né, as narinas do nosso unicórnio. Então nós vamos contar aqui 2 carreiras de cima para baixo e vamos fazer nesta posição aqui um bordado. Ó, cuida aqui mais ou menos 2 carreiras, puxa o fio e agora nós vamos descer aqui umas 2 carreiras também para baixo. E vamos inserir a agulha saindo no mesmo local, passando esse fio aqui novamente. Ó, desta forma. Agora eu insiro a agulha saindo do outro lado, na mesma posição. Puxo o fio e vamos bordar aqui 2 vezes. Vamos passar 2 vezes o fio também, da mesma forma. Feito aqui a parte do focinho, nós já vamos inserir a agulha aqui saindo na posição da boca, para fazer o bordado da boquinha. Vou cuidar aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira após o anel mágico, e ali uns 2 pontinhos abaixo ali da narina. Vou puxar aqui o meu fio, fazendo o formato da boquinha. E aí, cuida aqui para fazer a mesma distância deste lado. Vamos inserir então a agulha aqui. Vou cuidar ali entre a segunda e a terceira carreira também. Ó. E uns 2 pontinhos ali para baixo da narina. Vou inserir minha agulha saindo bem no centro da boca embaixo. E aqui eu também deixo umas 2 carreiras ali, né, abaixo do anel mágico, né, entre a segunda e a terceira, mais ou menos, para fazer esse pontinho e prender a boca. Vou só refazer essa parte que ficou muito pequena a boca ali, então eu vou bordar um pouquinho mais para baixo. E aí você vai fazendo aí conforme vai ficando bonitinho para você. Nem sempre as carreiras que eu vou utilizar aqui vai ficar legal aí para você, então você verifica a melhor posição. Vou inserir a minha agulha aqui. E agora sim, saindo bem abaixo para dar o ponto, segurando então este fio, prendendo ele. E aí ajusta a boquinha e vai fazendo os pontinhos quantos forem necessários para que ele fique no local certinho, sem se mover. Vou dar mais um pontinho aqui, saindo do outro lado novamente. E aqui, ó, passo o fio novamente por cima da boca. E agora sim eu vou sair ali onde a gente iniciou com o fio, para encerrar aqui o bordado da boca. E ajusta então a boquinha com a ponta da agulha. Acho que aqui ficou bom. Se estiver bom já aí para você, então é só encerrar dando um nozinho aqui com esses fios e esconder esse nó. Só ajeitar o enchimento por dentro. E aí eu já posso finalizar.
Aqui eu vou cortar esses fios e puxo ele ali, puxo o nozinho com a ponta da agulha ali por dentro. Prontinho. Ficou bem bonitinho, não é mesmo? Agora vamos então para a costura do chifre dele, né? Vamos pegar então aqui o chifre e posicionar aqui bem no topo da cabeça, mais voltado para frente. E aí vamos cuidar aqui, ó, umas 4 carreiras acima dos olhos, para iniciar aqui a posição dele para a costura, mas eu vou costurar a partir de cima, vou iniciar aqui na parte de cima. E aí a costura é da mesma forma que a gente costurou as orelhas. Vai passando aqui o fio por entre os pontos, contornando agora toda essa parte aqui da base do chifre, fazendo toda a volta, sempre cuidando do alinhamento para que ele fique bem centralizado aqui entre os olhos, na parte mais acima, né, da cabeça, voltado mais para frente, assim, apontando para frente. Então é só ir costurando sem mistério. A única coisa é cuidar a posição. Aqui está certinho, o princípio tá centralizado. Está na carreira certinha. E é só seguir com a costura, então. Lembrando que você tem que verificar a melhor posição aí no seu amigurumi, para que ele fique bonitinho. Não adianta fazer exatamente nas mesmas carreiras que eu estou costurando aqui e não ficar legal aí para você. Tem que ir colocando ele no local e verificar se está numa posição boa antes de iniciar a costura. E ficou torto, não gostei, desmanche e faz de novo. Agora, antes de encerrar, eu vou só colocar um pouquinho de enchimento ali na parte da base ali do chifre para que ele fique bem em pezinho. Pronto, e agora é só finalizar aqui a costura. Quando chegar ali no último ponto, vamos dar um nó para finalizar. E agora é só esconder esse fio, né? Puxar bem o nozinho até esconder ele. E está pronta a nossa costura. Agora é só cortar o fio. Agora, com um fio ainda mais fino, na cor preta, eu vou fazer aqui o bordado dos cílios do unicórnio. Vamos cuidar aqui a posição na parte mais lateral do olho, bem na parte de cima dele, e vamos inserir a agulha por trás ali da cabeça, saindo bem rente ao olho aqui na parte de cima. E vamos passar esse fio aqui umas 3 vezes, fazendo
o bordado dos cílios, para que ele fique ainda mais bonitinho. Então, vamos inserir agora novamente aqui, ó, umas 2 carreiras para baixo. E aí, vai cuidando a melhor posição para inserir a agulha novamente. Aqui para mim já está bom. Vou inserir saindo ali na carreira mais abaixo. Puxo o fio ali bem rente ao olho novamente e vou fazer mais um bordado aqui. Agora a gente insere a agulha atravessando a cabecinha, saindo lá acima do outro olho. E vamos repetir os mesmos passos que a gente fez aqui para o outro lado, deixando ele o mais parecido possível aqui com este que a gente acabou de fazer. Eu vou inserir a agulha novamente aqui agora, saindo ali bem em cima, rente ao olho. E agora procura fazer o mesmo alinhamento, né, do outro lado aqui para este olho. Cuida aqui as carreiras que foi feito neste primeiro olho para fazer igual aqui. Só verificando aqui se a posição está ficando correta. Então, é só inserir a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para poder finalizar dando aquele nozinho e escondendo o fio. Acho que aqui ficou bom. Só ajustar um pouquinho aqui e está ótimo. Agora é só finalizar da mesma forma que a gente fez com os outros bordados. Ainda utilizando o mesmo fio, vamos fazer então o bordado agora da sobrancelha do nosso unicórnio. Vou inserir a agulha também ali por trás e cuidando aqui, ó, umas 2 carreiras acima do bordado anterior. Vou puxar esse fio e aí você verifica como fica melhor para você. Mas aqui eu vou descer uma carreira e uns 3 pontinhos para o lado, assim, dessa forma. Ó, 1, 2, e aqui no terceiro eu vou inserir a minha agulha novamente, saindo na mesma posição do outro lado. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui. Uma carreira para baixo, uns 3 pontinhos para o lado. E aí, eu insiro a minha agulha saindo lá onde iniciei. E finaliza da mesma forma que a gente finalizou o bordado anterior. Prontinho, é só finalizar. E ainda está faltando um detalhe para o rostinho. Aqui eu vou utilizar uma tinta de tecido numa cor rosa. É um rosa bem clarinho, aqui é rosa bebê, certo? Então, nós vamos utilizar essa tinta para fazer aqui uma pintura no rostinho e nas orelhas do nosso unicórnio. Eu vou estar usando aqui um pincel, a ponta dele é mais redonda, ó. Mas você pode utilizar qualquer pincel que você tiver aí em mãos, desde que ele seja assim mais firme na ponta dele. Então, aqui eu vou dar umas batidinhas na tinta, vou tirar o excesso da tinta aqui num pano. É importante que o pincel fique só sujo de tinta, para que não fique feio.
Então aqui, ó, bem no centro da orelha, eu vou dar umas batidinhas com a ponta desse pincel aqui, batendo até pegar a cor aqui na orelha. E vai passando assim com batidinhas leves. Ó, já pegou uma cor. E agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Só tomar bastante cuidado para não borrar essa tinta no restante da cabecinha, porque essa tinta não sai. Depois que fixar aqui, não adianta limpar, porque vai ficar pior ainda. Então tem que cuidar muito para não sujar o restante do unicórnio. Pronto. Agora vamos fazer aqui a parte das bochechas do nosso unicórnio, da mesma forma. E aí vai dando leves batidinhas aqui no rostinho, fazendo assim um formato mais arredondadinho, até pegar a cor e ficar assim com as bochechas coradas. E depois é só fazer do outro lado também, da mesma forma. Prontinho! E essa técnica da pintura dá um toque todo especial para nossa peça, não é mesmo? Agora é só deixar secar antes de manusear. Voltando para o crochê, agora com o fio da cor rosa, vamos iniciar as patas dianteiras do nosso unicórnio. Vamos iniciar então com o anel mágico, prende com um pontinho e vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, finalizando esta carreira com 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4, nós vamos utilizar somente as alças de trás de cada um dos pontos, e será uma carreira de ponto sobre ponto, sempre pegando a alcinha de trás de cada um dos pontos. Então, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 5 também será de ponto sobre ponto, porém agora vamos pegar o ponto inteiro. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 6 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, duas diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E segue agora com 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3, finalizando então esta carreira com 12 pontos. Aqui nós vamos fazer a troca de cor. Então, nós vamos desfazer aqui uma parte desse ponto, ó, só o arremate dele. E nós vamos finalizar esse ponto já com a cor branca. Então, nós vamos fazer a troca de cor aqui, no último ponto da carreira.
Então, quando a gente iniciar, a próxima carreira já vai estar com a cor branca. Vamos dar um nó aqui atrás. E vamos cortar o fio rosa. Agora, a próxima carreira de número 7, nós vamos iniciar com 4 pontos baixos. E já prende ali os fios que ficaram de sobra ali atrás, para deixar arrematado, só nos primeiros pontos. Então, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, 2 diminuições na sequência. Uma diminuição e 2 diminuições. E segue com mais 4 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos, finalizando então essa carreira com 10 pontos. A carreira de número 8, vamos iniciar com 4 pontos baixos também. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, 2 aumentos, 2 pontos baixos para cada um dos próximos 2 pontos. Um aumento e no ponto seguinte, o segundo aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Pronto. E segue agora com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, finalizando então esta carreira com 12 pontos. Vamos aproveitar agora para colocar o enchimento aqui nessa parte da patinha. Já vai inserindo aqui o enchimento, moldando a pata. E aqui temos uma patinha já. Bem bonitinha. Vamos seguir então para as próximas carreiras. A carreira de número 9 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e o bracinho aqui já está ganhando forma. E agora vamos colocar o enchimento então nessa parte. Aqui está então a patinha já com o bracinho pronto. Vamos então para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Fiz uma diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 10 pontos. As carreiras de número 16 e 17 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 17, e vamos então colocar um pouquinho mais de enchimento. Mas não precisa colocar o enchimento até o topo, porque a gente precisa que essa partezinha bem de cima não tenha enchimento, para fazer esse formato aqui, ó. Certo? E agora nós vamos tirar aqui o marcador e já podemos fechar essa peça. Só que para fazer o formato certinho, ainda falta um pontinho aqui, ó, para chegar aqui deste lado. Então eu vou fazer mais um ponto baixo aqui. Pronto, e agora sim eu tenho a posição certa. Então nós vamos fechar com pontos baixos, pegando a parte da frente e a de trás junto. Sempre pegando os pontos juntos da frente e de trás e fechando com pontos baixos. Prontinho. Finalizou. Agora vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Puxa o fio. E ainda temos um pequeno detalhe para fazer aqui na patinha. Com o mesmo fio na cor rosa, nós vamos pegar agora a outra agulha e vamos inserir esta agulha, cuidando aqui para ficar bem no centro da parte da frente ali da pata. Insere a agulha no anel mágico, saindo aqui, ó, bem nesta carreira da troca de cor. Ali na última carreira do rosa. Puxa esse fio aqui por cima da pata até a carreira de número 1 e 2. Acima do anel mágico. Ó. E aí nós vamos puxar esse fio. Aperta esse fio para fazer o formato da patinha. Puxa bem ele. E passa novamente o fio agora. Só que inserindo a agulha e saindo com ela ali no anel mágico. Desta forma. Puxa bem o fio novamente, para que ele faça esse formato. E aí nós vamos dar um nó neste fio e finalizar. Aperta bem o nó. E agora nós vamos esconder esse fio. Vou cortar aqui só para igualar as pontas. E com a agulha eu vou inserir novamente aqui no anel mágico. E vou pegar esses 2 fios aqui e puxar eles até esconder o nó. Prontinho, agora é só cortar. Então a nossa primeira pata dianteira já está pronta. E agora é só você voltar o vídeo no início desta parte da pata dianteira e fazer o mesmo passo a passo, fazendo a outra igual. Já estou com as 2 patas dianteiras prontinhas, vamos deixar aqui então reservado para a costura depois. Vamos para as patas traseiras, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um
2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 21 pontos. Na carreira de número 5, nós vamos trabalhar somente as alças de trás de cada um dos pontos. E será uma carreira de ponto sobre ponto. Então, sempre pegando a alcinha de trás de cada um dos pontos, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 21 pontos. A carreira de número 6, vamos iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora vamos fazer 6 diminuições na sequência. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E segue com 5 pontos baixos, um para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 15 pontos. A carreira de número 7 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos. Ponto sobre ponto. E aqui no final desta carreira, nós vamos fazer a troca de cor. Então, nós vamos já alterar para a cor branca. Laça o fio já arrematando o último ponto. Vamos dar um nó aqui atrás. E a carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Aqui nós já podemos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, nessa parte da patinha. Vou esconder esses fios aqui que ficaram de sobra e acrescentar então o enchimento, já moldando a pata. As carreiras de número 9 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 14 e agora vamos colocar o enchimento aqui nessa parte da perninha. Vamos preenchendo, já moldando a perna. E aqui está então a perninha preenchida. Vamos para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 10 pontos.
A carreira de número 16 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 16, que foi a última. Vamos tirar o marcador. E aqui nós temos a perninha já. Já está no formato certinho, eu preciso que ela fique assim, nesta posição, então está faltando alguns pontinhos para eu chegar na posição. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, e vou ter que fazer mais um pontinho, 4 pontos. Você verifica quantos pontos são necessários aí. Pronto, agora sim está na posição certa. É importante que essa parte de cima aqui, bem do topo, não fique muito preenchida para fazer esse formato. E vamos fechar então com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos, laçando o fio e arrematando com pontos baixos. Está certinho, então vamos fazer pontos baixos até fechar toda a perninha. Pronto. E aqui está a perna. Este é o formato dela, para poder ficar sentadinho depois. Vamos cortar o fio, deixando ele longo para a costura. Puxo o fio. E ainda temos que fazer aquele detalhe da patinha, aqui embaixo. Então, com o mesmo fio rosa, vamos fazer como a gente fez na pata dianteira. Vamos inserir a agulha aqui bem no centro do anel, saindo ali acima da última carreira da cor rosa, bem na divisão das cores. Puxa esse fio, passa por cima aqui da pata, até aqui, ó, acima do anel mágico, entre a primeira e a segunda carreira. Puxa o fio, apertando bem para fazer o formato da pata. E agora insere essa agulha novamente no mesmo local, só que saindo ali no anel mágico. Pronto. E agora vamos dar um nó, apertando bem, para dar o formato da patinha. Vou igualar aqui as pontas. E vamos inserir a agulha aqui bem no centro do anel, para puxar esse fio até esconder o nó. Puxa até esconder o nó, e aí é só cortar. E aqui está, então, a primeira pata traseira, né? E aí é só voltar o vídeo no início dessa pata traseira e fazer a outra igual, da mesma forma. Já estou com as duas prontinhas, e agora vamos já para a montagem do nosso unicórnio. E agora vamos para a montagem, então, do nosso unicórnio. Já estamos com todas as partes praticamente prontas. Então, vamos começar com a pata dianteira. Vamos posicionar assim, na lateral do corpinho, desta forma, com o bracinho, a patinha voltada para a frente. De forma que fique bem na frente a patinha, para que depois, quando estiver com a perninha, que ela fique com os bracinhos para frente, entre as perninhas. Então, a gente posiciona assim, dessa forma, cuidando aqui, ó, para iniciar a carreira. Na segunda carreira aqui, depois que inicia o corpinho. E aí é só ir passando o fio aqui no corpinho e pegando os últimos pontos do bracinho. Vou pegar ainda na mesma carreira aqui o meu segundo ponto. E a nossa costura vai ser na diagonal, não em linha reta. Então, agora a gente vai ir descendo as carreiras, cuidando
para que fique alinhado aqui na diagonal e não ultrapasse ali a linha das orelhas lá em cima, para que não fique muito para trás. Então, tem que ser aqui alinhado da orelha para frente. Aqui eu vou inserir já na carreira de baixo, pegando este pontinho de baixo aqui, na diagonal, para fazer o formato do bracinho certinho. Agora, eu pego aqui novamente um ponto para baixo, pegando os pontos ali do bracinho e do corpinho juntos. E já está ficando na diagonal, bem certinho. E aí é só seguir costurando até chegar no último pontinho do braço. Aqui já está na posição correta, ó, verifica se ele está voltado para frente. Aqui está bem certinho. Então, eu vou encerrar a minha costura pegando aqui, ó, bem aqui neste ponto, no último ponto, nestas alcinhas aqui da frente, e vou passar o meu fio aqui por cima da agulha para dar um nó. Aperta bem esse nó e já está costurado aqui, então, o nosso bracinho. Para encerrar, então, a costura, a gente vai fazer mais um nozinho aqui. E aí, eu vou inserir a minha agulha atravessando aqui o corpinho. Pronto, puxo bem. E eu vou dar aqui o meu nozinho de segurança, aqui atrás. E agora é só esconder esse fio e cortar. Prontinho. Ficou bem bonitinho, a posição dele está certinha. E agora é só fazer o mesmo com o outro braço, com a outra pata dianteira. Posicionando da mesma forma e fazendo a costura igual, deixando as duas patinhas assim para frente. Os braços já estão costurados, as patinhas dianteiras. Ficou bem bonitinho já. E agora vamos então para a costura das patas traseiras, as perninhas. Vamos posicionar assim, ó, desta forma, para que fique com as patas dianteiras entre as pernas. Então, antes eu vou só pegar aqui um enchimento da parte de trás aqui e fazer o formato certinho para que ele fique sentado depois. Então, a gente ajusta com a própria agulha. Vai puxando aqui o enchimento por dentro, fazendo o formato certinho. E aí, depois sim, posiciona a perninha para verificar a melhor posição antes de iniciar a costura. Esta é a posição, então eu só vou virar aqui a peça para ficar mais fácil de costurar e para poder mostrar melhor aqui para vocês. Quando estiver bem posicionado, só verificar o alinhamento para que não ultrapasse ali a costura lá da parte de cima, né, do bracinho. Então, podemos iniciar a nossa costura aqui. A costura também vai ser na diagonal, pegando os pontinhos aqui da perninha e passando por entre os pontos aqui do corpinho. Ó, o alinhamento aqui é este, ficar na posição ali certinha, com o bracinho lá em cima. E aí, é só seguir costurando até finalizar. Sempre cuidando para que fique na diagonal, para que a posição dos bracinhos dê certo ali na frente. Ó, já está bem direitinho.
e é só seguir costurando. Já está bem posicionado, os bracinhos ficam ali certinho entre as pernas, então eu vou aqui encerrar a minha costura, pegando também ali na alcinha, nas 2 alcinhas ali do último ponto, e passando agora o fio por cima da agulha para dar aquele nó. Vou dar aqui mais um nozinho. E aí é só encerrar da mesma forma. E agora é só posicionar a outra perninha da mesma forma, fazendo com que a posição seja esta, com as patas dianteiras aqui entre as pernas. E aí é só fazer a costura igual do outro lado. As patas traseiras também já estão costuradas, e aqui está então o nosso unicórnio já com braços e pernas, bem bonitinho. E está faltando ainda algum detalhe, né? Nós precisamos ainda fazer a parte da crina dele, aqui em cima, aqui também na parte de trás e o rabinho. Então, agora nós vamos escolher 4 cores diferentes. Aqui eu vou iniciar com a cor verde. Este fio aqui já é outro fio, não do mesmo do corpinho. Também tá na descrição ali do vídeo. E aqui nós vamos iniciar, ó, inserindo a agulha aqui bem entre as orelhas e bem nessa aqui, ó, a segunda, entre a segunda e a terceira carreira após ali o anel mágico, ó. Então, eu insiro a agulha direto ali no pontinho, laço o fio, prendo com um ponto, pronto, já está preso ali meu fio, e agora eu vou subir 15 correntinhas. Vamos subir 15 correntes. Uma, duas, puxo ali o fio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Feito as 15 correntinhas, a gente vai pular a primeira alça da corrente agora, pula a primeira alcinha, e a partir da segunda eu vou inserir a agulha fazendo um ponto baixíssimo. Agora, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto e com ele, no mesmo ponto, um ponto alto, junto com ele. Este é o ponto alto. Pronto. E vamos seguir agora com 8 pontos altos, um para cada ponto da corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora falta ainda um ponto, mais um ponto alto. 8 pontos altos. Pronto. Agora, no próximo pontinho, nós vamos fazer um ponto alto e, junto com ele, um meio ponto alto, no mesmo ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um meio ponto alto.
E no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. E junto com ele, um ponto baixíssimo. Puxo ali bem o fio, e agora junto aqui com esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, no mesmo ponto. Pronto, ficou ali só o ponto que a gente fez para prender o fio ali na cabecinha. Vamos cortar o fio, puxa ele aqui. E agora nós vamos pegar essas duas pontas e vamos dar um nó. Aperta bem. Pronto. E ficou assim, ó. Depois nós vamos colar ele desta forma aqui, ó, fazendo uma franjinha com a crina. E agora, com a agulha, nós vamos inserir ela ali no mesmo pontinho ali, onde a gente saiu com os fios, e vamos puxar esse fio por dentro da cabeça, até esconder o nó. Puxa bem, até esconder o nozinho. E está pronto essa primeira mecha aqui da crina do nosso unicórnio. Vou deixar aquele fio lá atrás, depois a gente corta e vamos seguir fazendo outras mechas. Agora eu peguei aqui uma cor que é a cor malva, um tom de lilás. E eu vou inserir a agulha no pontinho do lado desse primeiro que a gente fez, ó. Insiro a agulha ali direto, laço o fio, prendo com um ponto. E agora vamos repetir os mesmos passos. Vamos subir 15 correntinhas. Pronto. Vamos pular a primeira alça da corrente e fazer igual o que a gente fez no outro. Na segunda alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo no próximo ponto. No ponto seguinte, um meio ponto alto e um ponto alto junto com ele. Então, aqui, um meio ponto alto e junto com ele, um ponto alto. E agora segue com 8 pontos altos. Escapou ali o fio, vou refazer esse aqui. Fiz aqui os 8 pontos altos, ó. E agora, no ponto seguinte, será um ponto alto. E junto com ele, um meio ponto alto. No próximo ponto, um meio ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E junto com ele, um ponto baixíssimo. Pronto, puxo o fio, vamos cortar aqui ele. Puxa bem ali aquela ponta e puxa aqui. E agora vamos dar um nó aqui também. E a mesma coisa, vamos puxar esse fio por dentro da cabecinha. E já temos então duas mechas, as duas do mesmo tamanho. Troquei aqui o fio para um tom de rosa candy. E do lado aqui das duas mechas eu vou inserir a minha agulha e laçar esse fio.
Vamos prender com um ponto. E agora nós vamos subir 18 correntinhas. Essa daqui será maior. Serão 18 correntes no lugar de 15. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 correntinhas. Então, essa daqui vai ser um pouquinho maior. E a próxima também vai ser desse tamanho. Pula a primeira alça e na segunda alça vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E junto com ele um ponto alto. E agora segue com 10 pontos altos. Escapou ali o fio novamente, vamos só arrumar aqui. Vou refazer ele e seguir então fazendo os 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos e agora vamos fazer no ponto seguinte um ponto alto. E junto com ele um meio ponto alto. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E no próximo ponto, um ponto baixo. E agora, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos cortar o fio. Puxa aqui e vamos dar um nó, encerrando da mesma forma que a gente fez nas outras. Prontinho, temos aqui a mecha maior, então só para vocês verem como vai ficar. Essa daqui é um pouquinho maior que as outras, mas já dá um efeito mais legal. Ó. E agora vou escolher aqui a cor azul, um azul bem claro também, e fazer a mesma coisa. E nós vamos repetir os mesmos passos desta última mecha que a gente fez aqui na cor rosa, certo? Nós vamos prender aqui o fio e nós vamos também seguir com as 18 correntinhas. E aí se repete tudo igual a outra mecha. Então é só fazer igual a mecha rosa, repetindo os mesmos passos, fazendo do mesmo tamanho. Já estou aqui então com as 4 mechas prontas, desta parte da frente aqui da cabeça, né, que será assim o formato de uma franjinha. Então a gente vai posicionar assim depois, dessa forma, e vai ficar assim. Depois, por último, a gente vai colar todas elas. E agora nós temos que fazer a parte de trás da cabeça. Antes, nós vamos cortar todos esses fios. E agora, com a ponta da agulha, a gente puxa eles ali por dentro, para não ficar aparecendo. Então, essa parte da frente está pronta. E agora nós vamos fazer esta parte de trás aqui. Para a parte de trás, eu vou utilizar as mesmas cores, porém, vamos fazer 5 mechas no lugar de 4, iniciando com a rosa e finalizando também com ela, certo? Só cuidar para ficar aqui, ó, bem centralizado na parte de trás da cabeça. Então, verifica a posição do início ali. E nós vamos inserir a agulha aqui, ó, logo atrás das mechas que a gente acabou de fazer. Então, insere aqui a agulha e prende o fio da mesma forma que a gente fez as outras. Vai ser tudo igual, só muda a quantidade de pontos e o formato dela. Então, aqui eu prendi e agora eu vou subir 18 correntinhas.
Fiz aqui as 18 correntinhas. Todas as mechas vão ser neste mesmo tamanho, com 18 correntes. Vamos pular a primeira alça da corrente. E a partir da segunda, eu vou iniciar aqui com um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No próximo ponto, um meio ponto alto. E agora eu vou seguir com 11 pontos altos, um para cada ponto. Fiz aqui os 11 pontos altos. O próximo ponto vai ser um meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Pronto, finaliza. E aqui tudo segue da mesma forma que a gente fez as outras. Vamos dar o nó. Vai ficar assim, ó, a mecha. Ela é a maior para poder cobrir quase toda aqui a parte de trás da cabeça. E aí, vamos esconder esse nozinho puxando o fio. Puxa até esconder o nó. E aí, é só cortar. Já vou cortar agora mesmo. E agora, nós vamos mesclar as cores para fazer as mechas. Vamos mesclar as cores aqui. E depois de usar todas as cores, nós vamos utilizar o rosa novamente. Finalizando, então, com a cor rosa. E aí, nós vamos fazer todas do mesmo tamanho. Sempre pegando aqui nesta mesma carreira. Aqui estão todas as mechas prontas, ó. As outras coloridas eu coloquei aqui no meio e as cor-de-rosa ficaram nas pontas, certo? Então, elas ficam assim. Depois, quando a gente for prender, nós vamos posicionar elas de forma que fique uma ponta delas, uma parte delas, por cima uma das outras para dar esse efeito. E agora nós precisamos, então, ainda fazer a parte do rabinho. Para fazer o rabinho, nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez, assim, diretamente aqui atrás. Cuide da posição dele sentado, para verificar ali onde inserir a agulha para iniciar a costura. Na verdade, os pontos, né? Vou utilizar aqui, primeira cor, o lilás. Cuida para ficar bem centralizado aqui na parte de trás. E inicia também da mesma forma. Só vai mudar aqui a quantidade de pontos. Prende aqui com fio e agora eu vou fazer 16 correntinhas. Isso é um número não exato, tá? Pode ser tanto para mais quanto para menos do tamanho que você desejar. O importante é que todas sejam do mesmo tamanho. Mas eu achei que com 16 correntinhas ficou um tamanho bom aqui pro rabinho. Pronto, agora a gente pula a primeira alça, da mesma forma que a gente fez com as outras. E vamos iniciar então com um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E segue agora somente com meio pontos altos. 12 meio pontos altos, no lugar dos pontos altos. Serão 12 meio pontos altos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Pronto, fiz aqui os 12 meio pontos altos e agora, no ponto seguinte, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixíssimo. Prontinho, e finaliza da mesma forma que a gente finalizou os outros.
Então, temos aqui a primeira mecha, a segunda fazer aqui do lado, e as outras duas nós vamos fazer aqui embaixo. Um total de 4 mechas, todas do mesmo tamanho. Aqui estão todas as mechas prontinhas, ó. Ficou assim, certo? E agora a gente tem que ajustar todas elas, tanto estas aqui, que depois a gente vai colocar uma colinha, e também as da crina. Agora eu posicionei todas elas aqui já no formato que eu quero, certinho, umas por cima aqui da beiradinha das outras, e prendi com alfinetes para verificar a posição certa, se está alinhado. Assim fica mais fácil de alinhar. Depois a gente vai tirando os alfinetes e vai colocando a cola. Aqui também, ó, na parte da frente, essa beiradinha nós vamos deixar solta, sem colar, para dar esse efeito mesmo meio viradinho nas pontas. E aqui atrás também, as pontinhas a gente vai deixar solta. Então, agora eu vou tirar aqui os alfinetes de duas delas e iniciar com a cola aqui nessa parte de trás. Vou estar utilizando aqui uma cola de silicone líquida. E aí, a gente passa aqui na parte de trás da mecha. Não precisa colocar muita cola, é só sujar de cola. Se botar muito, pode escorrer, né? E ficar aparecendo depois, e aí fica feio. Então, aqui cuida para colocar já na posição certinha. Vai puxando ela, esticando assim. Posicionou certinho, já pode deixar a pontinha sem cola, né? E colocar aqui o alfinete, que vai ficar, então, esses alfinetes até a cola secar. Pronto. A segunda mecha agora eu vou colocar assim, com a beiradinha meio por cima da rosa. Então, vou passar a cola aqui, da mesma forma. E aí, a gente puxa aqui, ó, esticando já por cima ali da beiradinha da cor rosa. E faz a mesma coisa, pressiona, né, ajustando ali certinho, e já coloca o alfinete para prender na posição certa até secar. E agora fazer o mesmo para todas as mechas, colocando da mesma forma, ajustando aqui e colando. Já estou aqui com todas elas, já com a cola e com os alfinetes, esperando secar. Vamos então para a parte da frente, que é da mesma forma. Já vi aqui a posição mais ou menos, e aqui eu vou ter que tirar mais aqui, porque senão eu não vou conseguir colocar a cola, é capaz de sujar aqui a orelha. Tem que cuidar para não sujar de cola a peça, né? Então, vamos colocar na primeira mecha aqui, na mecha azul. Deixando a pontinha sem a cola. E aí, cuida bem para não sujar ali a cabecinha, nem a orelha. Posiciona certinho. E já coloca aqui o alfinete para prender. E agora eu já posso tirar aqui os alfinetes das outras mechas, porque eu já sei mais ou menos a posição, e assim eu não corro o risco de sujar de cola, né? É melhor. Então, vamos fazer o mesmo com as outras mechas. Vamos colocar a cola, já ir colocando no lugar e prendendo com os alfinetes. Fazer isso com todas elas. Desta forma. Já estou com elas aqui coladinhas e com os alfinetes, só aguardando secar. Essa parte aqui, ó, do rabinho, eu coloquei uma colinha bem ali na base do rabinho, prendendo todas as 4 mechas. Então, aqui
Está o nosso unicórnio e agora é só aguardar secar. Aqui, ó, coloquei só nessa partezinha aqui de cima, para que ela fique assim. E pronto, o nosso unicórnio kawaii está finalizado. E enquanto seca a cola deste, eu já tenho um outro aqui prontinho para mostrar para vocês como ficou. Este aqui, então, é o nosso unicórnio kawaii, que ficou uma fofura, não é mesmo? Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa aula? Me conta aqui nos comentários. Eu adoro ler a opinião de vocês e saber como ficou o resultado. E vale lembrar que unicórnios nunca saem de moda e é sucesso garantido, por isso é uma ótima opção de presente. Agora, se você gosta dos conteúdos aqui do canal e quer me ajudar a continuar com este projeto de compartilhar amigurumis fofos com você, eu te convido a se tornar um membro apoiador do canal, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. É um incentivo a mais para eu criar ainda mais receitas lindas para o canal. Espero que tenha gostado da aula, não esqueça de compartilhar com alguém. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!